Salve, salve, galera do bem! Estamos começando aqui pela TV Pitaguari o programa Fazendo Arte. Esse programa a gente vai aprender diversas técnicas e maneiras de desenhar e pintar. Meu nome é Ricardo Fernandes e sou artista plástico. Neste primeiro momento a gente vai trabalhar com desenho. Vou repassar para vocês algumas técnicas, algumas dicas de como fazer alguns desenhos. Sei que existe muita gente boa em Maracanã que desenha e que sente essa necessidade de ter uma certa orientação. Então a gente vai aqui estar passando para vocês um pouco, algum material, algo que você possa estar ajudando você a melhorar o que você já faz tão bem. Assim, nesse primeiro momento a gente vai passar para vocês o uso do material e o material. A gente vai estar trabalhando com um material que é bem simples e fácil de encontrar. Serão 3 tipos de lápis para as aulas de desenho nesse primeiro momento. O primeiro lápis que eu indico a vocês a comprarem seria o HB, o 2B e o 6B. A marca não tem tanta importância, mas que seja nessas especificações. Um estilete e uma borracha. Folha também, sem nenhuma preocupação, que nesse momento a gente vai trabalhar fazendo exercício, então vai ser folhas simples mesmo. Para que você conheça bem cada lápis, é necessário que você saiba como utilizá-lo de forma mais eficiente. O HB ele tem uma ponta mais seca, então se você prestar atenção na forma dele, quando você toca no papel, você percebe que ele é bem claro. Ele não mostra tanto, porque ele é um lápis mais seco, então assim, ele serve mais para desenhos iniciais. Quando você precisa fazer um esboço, um primeiro desenho, aí você sempre utiliza ele. O 2B, ele é um lápis que vai servir também para começar a fazer um primeiro acabamento, dar uma definição ao seu desenho. Ele não é tão seco, né? Tem um poder mais forte de deixar mais escuro, e ele serve especificamente para isso, para que você comece a definir e dar destaque àquilo que você quer mostrar no desenho. Já o 6B, ele é um lápis de finalização. No normal é mais para sombras mais fortes, cabelo, né? As partes mais escuras do rosto ou de um desenho que você vai utilizar. Ele é bem forte, é bem consistente. Então assim, você percebe que os 3 lápis têm tonalidades diferentes. O HB ele se torna mais claro, que serve especificamente para início de desenho, para um esboço. O 2B, que ele serve já para finalização inicial, que seria você definir o que é o seu desenho, aonde vai ficar o traço. E para um acabamento final, sombras mais escuras, essa parte sem até cabelo, você vai usar o 6B. Então você percebe que cada um vai dar uma tonalidade diferente. Para que você possa dominar cada lápis desse, é necessário você treinar bastante. Assim como escrever, mais melhora a sua caligrafia. Quanto mais você desenha, também seu traço vai melhorando. Então assim, utilize o HB para fazer exercícios. Quando você escreve, normalmente você coloca o lápis, a sua mão bem mais próximo, né, da ponta do lápis. Alguns professores dizem que não é para se fazer isso, mas eu acho que você vai ter que se adequar à sua necessidade. Há momentos que você tem necessidade de usar, outros não. Mas para exercício, tente segurar o lápis o mais longe possível da ponta. E tente não encostar a sua mão no papel, para que você consiga tentar criar domínio. Que domínio seria esse? De traço. Então assim, você quer faça retas,
trabalhe fazendo retas com lápis. Trabalhe até você conseguir ter esse domínio. Círculos também. Se você perceber eu tentar fazer isso com a minha esquerda, por eu não ter o domínio com a esquerda, ela não vai sair tão perfeito, por eu não treinar com a minha esquerda. Já com a direita, como eu já tenho um domínio, mesmo segurando o lápis longe da ponta, eu ainda consigo ter um bom domínio. Então, esse exercício, por mais que seja cansativo ou que algumas pessoas acham que não é necessário, é bom fazer, porque você fazendo ele, quando você precisar fazer rascunhos, rabiscos, você já vai ter um domínio melhor. Então, brinque nesse primeiro momento com lápis, não tenha medo. Alguns exercícios você pode estar fazendo simplesmente com uma folha qualquer, um papel, uma folha de ofício, qualquer folha. Não utilize o caderno da escola porque no final do ano atrapalha e pesa no bolso dos pais. Mas utilize folhas simples que você encontrar só para fazer exercício. Faça ondulações, pegue os outros lápis, brinque com ele, tente dominar o lápis. Então assim, quanto mais você for fazendo esse tipo de exercício, você vai criando esse domínio e vai melhorando a forma de você estar fazendo esse atrito entre o papel e o lápis, ou entre o lápis e o papel. Então assim, são exercícios bem simples que servem para você criar uma coordenação, né, e que vão ajudar você inicialmente a ter esse domínio, a poder estar fazendo esse desenho de uma forma mais leve, não daquela forma que no normal a gente sempre começa a desenhar, que é segurando o lápis e tremendo, e desenho, como tudo na vida, é errar bastante para se aperfeiçoar. Então não tenham esse medo. Desenhe, se errou, evite, para alguns desenhistas que estão começando, evite usar a borracha constantemente. Por quê? Toda vez que a gente está num processo de criação, de início de desenho, quando a gente passa a errar, a primeira coisa que a gente faz é apagar aquilo que a gente está fazendo. Então assim, de uma certa maneira você vai estar sempre se travando, não vai estar conseguindo colocar à frente aquilo que você começou. Então, utilize inicialmente o HB, faça o HB, traços bem leves e depois defina com o 2B. Porque isso, se você evitar estar utilizando a borracha, você vai estar, digamos assim, incentivando a sua criatividade e também não desistindo tão fácil. Porque inicialmente a gente se cansa de tanto apagar e acaba amassando a folha e joga fora e tenta fazer em outra e evita isso. Começou, tenta ir até o final. Então assim, não desista. Pois é, galera, assim são alguns exercícios que vocês podem estar utilizando para ter esse domínio do lápis, né? E isso vai facilitar a vida de vocês e vai ajudar bastante. No próximo bloco, a gente vai passar para vocês como utilizar na prática esses 3 lápis. Vamos estar fazendo um olho e utilizar os 3 lápis para fazer esse olho. Então, não saiam daí, continue com a gente, porque o programa Fazendo Arte pela TV Pitaguari volta já. Salve, salve galera, voltando aqui com o programa Fazendo Arte pela TV Pitaguari. E assim, como eu havia prometido para vocês, agora vamos para a prática, como utilizar cada lápis quando a gente vai fazer uma execução de um desenho. A gente vai começar fazendo exercícios bem práticos de fazer um olho. Não estou ensinando como fazer o olho, e sim como utilizar cada lápis. Mas pode estar esperando que vai ser uma das aulas também, ensinar a fazer olho, boca, nariz, rosto. Mas vamos lá. Inicialmente vamos pegar o HB.
O HB, como eu falei para vocês, ele é um traço inicial. Esse traço inicial serve para você ter base no seu desenho. Então, assim, você não precisa ter tanto cuidado com o primeiro traço. Perceba onde estou segurando o lápis. Eu não estou segurando o lápis tão perto, então, assim, façam esse exercício para tentar dominar o lápis. Então, assim, esse traço inicial é um rabisco. Você vai rabiscando, rabiscando, para que você tenha uma definição do que você vai querer fazer. Então, nesse primeiro momento, faz o rabisco, define tudo, onde vai ficar as partes do objeto que você está fazendo, onde vai ficar sombra, onde vai ficar luz, né? Tudo isso você faz com o HB. Depois de você ter feito essa práticazinha bem rapidozinha com o HB, aí você já pode, depois de definido o que você quer fazer, utilizar o 2B, né? Dando uns traçozinhos aqui só para a gente ter essa definição do que a gente está querendo fazer e o que a gente quer mostrar. Esse tipo de exercício a gente utiliza bem rápido, nada de estar muito alisado, nada de estar pegando e pensando muito não. Segura o lápis e deixa que a mão vai fazendo e você vai ver que se torna uma brincadeira e você vai dominando e esse domínio que você vai fazendo vai facilitando esse seu trabalho. Então assim, vamos passar agora para o 2B. Como eu falei para você, o lápis 2B ele já serve para fazer uma definição do que você está querendo apresentar. Você vai passar também, como é um exercício, vou repetir, não estou ensinando a fazer um olho, é apenas um exercício. Você vai passar ele, né, nas partes que o desenho pede que seja mais forte, né? Então assim, você vai definindo todo o seu desenho com ele. Essa definição você vai fazendo, sendo o exercício, de forma bem leve, de forma bem solta. Então assim, não se prenda, não vá se prender a ficar tentando fazer detalhes. Isso é um exercício de domínio. Você está apenas fazendo um exercício rápido para dominar o lápis, que é necessário. Então, você vai definindo o que você quer. Essa definição que você vai dando, com esse lápis, ela serve já como fosse um acabamento quase que final. Não vou dizer final porque a gente ainda tem outros passos a fazer. Mas ela já serve como a base do que você está fazendo. Então, precisa já nesse momento você ver o que você quer fazer já bem definido. Então, o 2B, ele vai te dar essa definição. Então, você percebe que já, por mais que exista ainda traços claros, esse traço do 2B, ele está bem mais visível. Então, agora, nesse momento, você já consegue perceber melhor esse olho. Então, faça as sombras nos locais necessários e defina esse contorno. Como a gente está brincando com o lápis, fazendo exercício bem rápido, nada de estar se prendendo a ele, então assim, a gente não vai fechar uma definição. Perceba que ele está bem solto, nada preso. E assim, já feito isso, a gente vai utilizar para finalizar o 6B. O 6B, como eu falei para você, é para uma finalização para locais de sombras mais profundas e até mesmo finalização de cabelo. Então assim, vamos finalizar a parte de dentro do olho, que é uma das partes mais escuras, né? A parte que fica dos cílios também precisa ser bem definidas,
com um lápis mais escuro. Lembrando novamente, apenas um exercício de domínio. Vocês não estou passando para vocês como se fazer um olho. Depois dessa definição, existe uma sombra que fica sempre na parte superior do olho, que também é bom fazer com 6B. O contorno do olho ele se torna sempre um pouco mais forte, né? E a luz. Um desenho, quando ele começa a ser construído, ele passa luz e sombra. Se você conseguir dominar esse trabalho de luz e sombra, até um desenho que não é tão bem feito, com as luzes e sombras, as sombras e as luzes bem distribuídas, você consegue ter algo bem legal. Então assim, galera, já estou finalizando aqui para vocês, né, com o 6B. E ele serve só para isso, para dar essa definição de alguns lugares, algumas coisas mais necessárias. E assim, finalizado esse exercício, né, espero que vocês tenham gostado desse exercício que a gente passou para vocês e essa brincadeira com os lápis. Então assim, para esse primeiro momento, esse primeiro fazendo arte, eu estou trazendo para vocês o material que vocês devem ter inicialmente, né? Que seria o lápis HB, 2B, 6B, um estilete e uma borracha. Papel à vontade de vocês, pois não importa tanto. Continue acompanhando e assistindo a gente pela TV Pitaguari. Espero vocês e próximo programa vamos estar ensinando para vocês fazer outras coisas e outras técnicas. Valeu, galerinha. Fiquem em paz.